Olha, tivemos uma aprovação muito importante na Câmara dos Deputados, uma decisão histórica. Tomara que ela também siga em frente no Senado, porque ainda há necessidade de aprovação desse projeto. O projeto que limita os penduricalhos, os históricos penduricalhos, que sempre geraram tanta discussão, desequilíbrio e que historicamente geram, no mínimo, desconforto, para além da sensação muito clara de injustiça em parte do funcionalismo público. E eu fiquei assustada, Carla, com o seguinte dado. Sabe quantos penduricalhos hoje a gente tem nesses super salários já? 500. Ô, louco, Sheila. Eu Mais ia falar de 10, 12, 15. 500. Penduricalhos que fazem com que esses salários ultrapassem o teto constitucional de R$ 39.200. O que esse projeto aprovado ontem, bem importante, histórico, faz é limitar esses super salários. Como? Reduzindo de 500 ou mais de 500 penduricalhos para 32. Eu já achei bastante, tá? Mas de 500 para 32 penduricalhos é bastante significativo, é bastante coisa. Então, e aí entre esses penduricalhos tem aquelas coisas absurdas, né? Eu estava lendo um caso aqui de juízes do estado do Pernambuco. Eles têm uma média ali de ganho, por exemplo, com auxílio, um desses auxílios, muitos aí, tem auxílio moradia, refeição. Nesse caso é o Vale Refeição, R$ 4.700. De Vale Refeição? De Vale Refeição. Pensar quanto é que dá esse vale, hein? Vale Refeição de 4.700, a conta aqui é a seguinte, supera o dobro da renda média do brasileiro. A renda média. Aí sem falar em todos os outros penduricários, auxílio moradia e tem de tudo. E esse projeto, portanto, coloca vetos importantes, coloca um teto para valer, porque hoje a gente tem um teto fictício, né? Esse teto de 39.200 é fictício. Vira e mexe, ele é furado exatamente por causa desses penduricários. Então, uma decisão bem importante que foi tomada ontem na Câmara dos Deputados. É preciso a gente apontar quando a Câmara acerta, até porque é raro. Mas uma decisão bem importante essa, tomara que ela siga em frente, seja aprovada também no Senado, porque agora esse texto precisa da aprovação do Senado e depois da aprovação final do presidente da República. Quantos dias úteis tem num mês? Vamos colocar 22? 22, pode ser? Pode ser, vai. R$ 4.700 divididos por 22, que a gente está falando do auxílio alimentação. Isso. R$ 213 de vale por dia. Mas aí a gente está falando de um profissional que não necessariamente depende desse dinheiro para se alimentar, né? Assim, ele não é desse vale, provavelmente, que vai sair o almoço dele. Um almoço de R$ 213. Tudo bem que é um dia inteiro de alimentação, mas em geral, de quanto é? Qual é o valor médio do vale alimentação de um trabalhador brasileiro? O Lucas chutou uns 25 reais, 25? 30. Depende do lugar, né? Claro, depende. Depende da atribuição, do lugar, se a pessoa leva ou não outras pessoas para almoçar, se isso faz parte, por exemplo, do trabalho dele, né? Fazer reuniões e tal. Mas R$ 213 de vale, vamos combinar que é um valor muito, mas muito acima da média do trabalhador brasileiro, em geral. E a gente está falando de uma pessoa que não tem somente o Vale Alimentação como benefício. Ele tem outros 500 benefícios diferentes para receber um vale nesse valor. Só para trazer para nossa realidade, né, Sheila, do que a gente está falando. E veja quantas distorções isso não acabou criando ao longo de todos os anos, né? Só para dar mais um dado aqui, tem um caso de uma juíza, também em Pernambuco, que recebeu, se a gente considerar penduricários e tal, ao longo de 2019, R$ 1.300.000. R$ 1.300.000. Sendo que o teto constitucional é de 39.200. Veja quanto aí tem de penduricalho, de benefícios que geram essas distorções. Então, finalmente, o projeto tem outros pontos, ele limita a venda de férias a 30 dias, enfim, tem uma série de outros aspectos também, mas a gente vai precisar esperar a aprovação final. E essa aprovação final pode gerar uma economia bem importante para o país, de 3 bilhões de reais anualmente. O pessoal está dizendo, R$ 300, 400 de vale por mês. Tá? E a gente está falando de 213 por dia. É um escândalo. É um escândalo.